Bom dia de salvação em Cristo Jesus. Estou fazendo meu almoço, né? Dei uma parada aqui porque a EBD hoje foi maravilhosa, né? A gente está estudando lições, a Igreja dos Gentios, né? E nós estamos na lição. Eita! Nós estamos na lição 7, né? Que é hoje, dia 16 de agosto, que fala quando o Espírito sopra em Éfeso. Né? E o texto áureo diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19, 20. A verdade prática, onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder, o pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. Aí eu dei uma parada aqui para poder, né, somente gravar aqui, porque eu fiquei impactada com a lição de hoje, muito interessante. Pena que muitos perderam, né, mas tem a revistinha, pode estudar e ser impactado mesmo dentro do seu lar, não é verdade? Quando você abre o coração para Cristo, determinado, né, a aprender e a praticar, né? Porque só aprender, trazer atado, mas não fazer a prática, já não, você só vai adquirir o conhecimento e ele não vai fazer influenciar muito na sua vida, porque você não praticou, e nós temos que praticar, né? E aqui no fim, na conclusão aqui da aula, né? A aula foi baseada, tem a introdução que diz assim: durante sua terceira viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo, capital da província da Ásia. A cidade era estratégica no comércio, nos transportes, na religião, marcada pela idolatria por prática ocultista ligada ao culto de Ártemis. Nesse cenário espiritualmente desafiador, Atos 19 registra um poderoso mover de Deus, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado e restaurar a vida e transformar a cidade inteira. E a aula teve 3 tópicos, né? O primeiro fala sobre o Espírito Santo, sobre o ministério de Paulo, né? Como ele é usado e ousado na palavra de Deus, porque ele recebeu de Cristo, né? Ele foi escolhido, né? Desde o ventre da sua mãe, assim como eu e você, só que ele estudou, né? Ele era romano e ele estudou nas melhores faculdades da época, né? Ele era instruído em vários idiomas e nas leis, né? E o segundo tópico é o derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade de Éfeso, né? Aí o terceiro tópico diz, eu estou falando só o título, né? Porque a lição é grande. Grande, sim, é muito tempo. É a manifestação do poder de Deus entre os gentios. Nós somos gentios. Amém? Aí tem aqui desse terceiro tópico, tem o terceiro ponto, né, do parágrafo. Terceiro parágrafo. Tem o primeiro parágrafo, o segundo e o terceiro. Eu vou ler o terceiro parágrafo. O derramamento do Espírito é a missão da igreja em Éfeso. O derramamento do Espírito não permaneceu restrito à cidade. Tornou-se fonte de expansão missionária para toda a Ásia Menor. Todo mover genuíno do Espírito desperta a igreja para a grande comissão, onde o Espírito é derramado. O medo cede lugar à ousadia e os crentes tornam-se testemunhas eficazes. O derramamento não é o fim em si mesmo, mas o impulso missionário que gera multiplicação e plantação de novas igrejas, assim como em Éfeso. Deus deseja usar a sua igreja hoje para transformar a cidade e nações, levando o evangelho além das paredes do templo, até que
que Cristo seja conhecido por todos. A conclusão, o derramamento do Espírito Santo em Éfeso revela que, onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito atua com poder e arrependimento, produz compromisso, Deus transforma vidas e cidades. Não foi um mover superficial, mas profundamente espiritual e ético, gerando frutos duradouros. O evangelho ali foi anunciado com ousadia, vivido em santidade, confirmado com poder. Essa mesma obra o Senhor deseja realizar hoje na sua igreja, quando permanecemos fiéis e sensíveis à sua ação, a ação do Espírito Santo de Deus, né? Também, né, a gente sempre tem uma crítica a fazer, né? Porque nós entendemos esta lição e entendemos aquilo que aprendemos e que o Evangelho transformou a nossa vida e nos impactou também. Por isso que nós permanecemos. Mas nós vemos, né, que grandes líderes religiosos fazem da igreja, usa a palavra, né, para fazer o quê? Para começar, né, usa a palavra, eles têm um começo muito bom, no início, mas quando ele chega depois do início, porque assim, é início, meio e fim, né? Ainda não teve o fim, eles estão no meio, no processo, mas é quando eles começam a ver que a igreja vai crescendo, que o povo vai se rendendo a Cristo, eles começam a transformar a igreja num comércio, numa indústria, numa indústria, num comércio, começa a exigir das pessoas, né, dízimos e oferta. E outro dia eu tinha ouvido uma palavra que o pastor falava, né, e ele falava aqui sobre, que tem aqui na Bíblia, né, que fala sobre ofertas, né, até em Coríntios mesmo, que a oferta era para a obra, para as pobres, para as viúvas, né, para atender a necessidade dos necessitados, né, que eles tinham, porque hoje em dia a igreja, o que acontece? A igreja, ela paga luz, eu vou desligar o fogo, a igreja, né, tem despesa, né, paga luz, tem os banheiros, né, que precisam da manutenção, ela precisa da manutenção, a igreja, mas ela não precisa literalmente dessas campanhas de envelope, de dinheiro e outras. Na igreja tem muitas pessoas que estão desempregados, que às vezes não tem nem o que comer em casa, né? Moram de aluguel, tem luz a pagar, tem filhos, tudo isso. Então a igreja tem, não é que a igreja vai sustentar, a igreja vai socorrer. E os irmãos se reúnem todo mundo, né, para que o chefe da casa, ou ali, ou a mulher, né, que Deus abra as portas, que ele arruma um trabalho, vão auxiliar ali naquela necessidade, inclusive de um encaminhamento, de encaminhar ou até de pedir a uma pessoa, né, que uma indicação para que aquela pessoa, não é a igreja ter que sustentar também uma família, a igreja vai socorrer, entendeu? Não é que tem que carregar aquela família nas costas, né? E as pessoas estão confundindo, porque o Senhor diz, né, na palavra, se você tiver mágoa do seu irmão, ressentimento, estiver brigado com seu cônjuge e vice-versa, tiver alguma contenda no seu trabalho, ou até mesmo dentro da igreja, se aborreceu com a irmã no grupo de louvor, ali com a sua liderança, né? E tudo mais, que você não oferte, porque se você está ofertando ou dizimando assim com o coração trincado, amargurado, com ressentimento de alguém, é melhor que você não, porque você está fazendo um ato somente, mas Deus não está recebendo a tua oferta, porque teu coração está trincado. O que Deus ele quer de nós, né?
O que nos afasta do Senhor Jesus? É o ódio, né? A falta de amor, a falta de perdão. E a gente tem que, nossa maior dificuldade é perdoar, porque magoar o outro é tão fácil, assim, ó, num piscar de olhos. Porque tem pessoas também que têm uma sensibilidade aguçada, você tem que ter um certo cuidado para falar, né? Até mesmo das coisas do Senhor, apesar que a palavra, quem lê a palavra do Senhor entende que ela é direta, né? Que o Senhor não amacia ego de ninguém, né? Porque palavra doce só nos dá, nos deixa diabético. Você for comer melzinho todo dia, quando ele mandou o profeta engolir o livro, tinha até gosto de mel, mas no seu estômago tinha gosto de fel. E ele engoliu o livro, né? Mastigou ali, e engoliu o livro e obedeceu. Isso é uma a analogia, né, para você entender que a palavra de Deus não é confronto mesmo, porque não diz que a nossa salvação, né, é tomada à força, porque nós andamos na contramão do mundo, né? E tem muitos que dizem, né, que não segue, mas eu não mato, não roubo, não faço isso, não faço aquilo. O fato de você fazer isso não quer dizer que você está salvo. O que nós precisamos crer na sã doutrina, e ela tem que transformar, impactar a nossa vida. Se não impactar, Paulo, né, ele era assim, ele perseguia os cristãos, mas ele teve um encontro com o Senhor, né? Quando ele ia para Damasco, né? Ele teve um encontro com o Senhor, né? Ele ouviu uma voz e ele estava numa comitiva, mas somente ele ouviu a voz. E ele olhou, né? O sol, uma luz, como descreve assim na Bíblia, né? Mais ou menos uma luz que o ofuscou de uma tal forma que ele ficou cego, né? E tem umas traduções que diz que ele caiu do cavalo, que ele foi levado, conduzido, né, ali no caminho para Damasco, e ficou numa pousada, e Deus mandou Barnabé, né? Acho que foi Barnabé, não me recordo, né? Um servo, ir lá ter com Paulo. Ele ficou 3 dias nesta pousada, nesta pensão, nessa estalagem, né? Ali cego. E ali ele teve um encontro, porque aquela luz ofuscou ele e ele ouviu. Não foi só a luz, foi a luz que ofuscou os seus olhos, que ele ficou com uma cegueira temporária e ele ouviu. Então, ele foi lá e Deus enviou esse servo e ele foi batizado, né? Ele confessou Jesus Cristo, foi batizado com o Espírito Santo imediatamente, né? Deus derramou do seu Espírito, né? Disse que Paulo recalcitaria, né, sobre o seu evangelho, padeceria, mas ele pregaria, pregaria a palavra, que a palavra foi esse encontro que ele teve com o Senhor foi tão impactante que ele não temeu. Ele foi ali nas viagens missionárias, a qual ele passou por diversas situações, mas a palavra que ele falava impactava aonde ele chegava. E ele foi um missionário que Deus enviou ele naquelas cidades que eram cidades onde eles eram adoradores de ídolos, né? Onde havia prostituição, onde havia todo tipo de pecado e idolatria. Eles eram ricos até, um comércio farto, né? Prosperavam, mas era idólatra, né? E adorava a Baal, né? Aos deuses, né, criado por mão de homens. Eram adoradores de imagens, né? Porque veio do Egito, aquele hábito, né, que eles tinham lá,
E Roma também, né? Roma, Grécia, tudo, aonde até hoje ainda tem várias estátuas, tem o Coliseu, tem muitas histórias do passado. Então, mas que deixou a idolatria aqui nessa lição, né? E as outras eu creio que vai ser muito mais interessante também, né? Porque na escola dominical, né? Assim a gente aprende, né? É um alimento espiritual, é um propósito que nós precisamos, né, cumprir com os objetivos da Igreja do Senhor, porque a igreja não é um templo, somos nós. A base sólida é a fé robusta, é a família unida, é o crescimento espiritual, psicológico, intelectual, em todas as áreas, é o teu caráter cristão, né? Não é um caráter mundano, né? E missão de levar a palavra, evangelizar. Eu, quando aceitei Jesus, eu fiquei tão impactada assim com a palavra, de saber que Deus tinha me perdoado de todas quando eu confessei, e Deus me fez pedir perdão, e eu fiquei, porque eu tinha problemas com meus irmãos, né? Porque a gente, problemas familiares, né? Então, assim, de julgar um ou outro, né? Porque a pessoa que bebe, né? Já viu, né? E antigamente uma mulher separada era muito caluniada, era vista como prostituta, entendeu? Então, foi mais ou menos essas situações que eu encarei com os meus irmãos, né? E minha mãe sempre assim, ela ficava dividida, né? Porque ela via que eu trabalhava, né? Que eu supria ali as necessidades de casa, e quando eu, assim, me envolvia num relacionamento, eu fazia questão de conversar com ela e trazia a pessoa, apresentava meu filho, né, a minha família, para que aquela pessoa soubesse que eu tinha uma família, que eu não era uma qualquer, que eu não era uma desgarrada, né, uma desgarrada, perdida, né, que eu era uma pessoa que eu estava separada, mas que eu tinha uma estrutura familiar, né. E o serviço que a gente tem que dar continuidade, né, à palavra do Senhor, né, porque nós somos treinados, porque a igreja é mais ou menos assim como um quartel, né? Ali o soldado recebe todo o treinamento, se preparando para uma guerra. Mesmo que a guerra não venha, ele tem que estar preparado para a guerra, né? E na igreja também, né? Nós temos que ter um preparo, um conhecimento da palavra, ter reverência, né, ao Senhor, e procurar seguir, né, os mandamentos, os mandamentos de Deus, viver, ter uma vida sólida dentro do Evangelho, né, porque a pessoa que aceita Jesus, não estou falando de igreja de denominação, você aceita Jesus, o que acontece? Você vai andar na contramão do mundo, porque o mundo está corrompido, né? O mundo está totalmente corrompido através das autoridades, através do governo, através das leis, né, que estão sendo criadas, um governo iníquo. Na Bíblia aqui fala também de um governo iníquo, né? E nós precisamos viver o avivamento do Senhor, o avivamento espiritual, né? Que acontece através da palavra, quando nós conhecemos a palavra do Senhor e entendemos. Aí muitas pessoas, até os da própria nossa casa, né? Aí eles dizem que agora nós somos... começa a botar apelidos, né? Começa a falar coisas que não entende, e há várias religiões, né? A palavra religar, que você está ligada a alguma coisa. Eu estou ligada a Jesus Cristo. Eu não estou ligada à igreja A, à igreja B, né? Eu sei que até hoje eu tive um sonho, né? Já é assim... É a segunda vez que eu tenho um sonho assim, mais ou menos, como... Assim, eu sonhei com o meu pastor, né? E com as coisas que nós fazíamos, as boas obras, né? As boas obras. E uma vez eu sonhei também com um arrebatamento, né? Que
as pessoas não queriam ouvir, não queriam entender, e nós falávamos, né, das coisas que estão por vir, né, da tribulação, e só que não, a gente estava num galpão e não dava mais para entrar ninguém, não tinha como socorrer, né? E eu talvez por situações que eu esteja vivendo, né? E eu tenho buscado ao Senhor, né? Muitas vezes eu não tenho lido muito por causa da correria, mas eu estou procurando, assim, eu nunca me afastei, né? Da palavra de Deus, sempre procurei ter comunhão, não só com a palavra, mas com o meu próximo, né? E Deus me fez pedir perdão, né? Quando eu aceitei Jesus, e eu ficava, ai Jesus, como é que eu vou fazer isso? Sabe, aqueles questionamentos que a gente não sabe como fazer, como chegar, como falar. Se nós orarmos e pedirmos ao Senhor a direção, Ele vai proporcionar o momento certo, porque Ele nos quer por inteiro. O Senhor não nos quer pela metade, né? Um pé na igreja e um pé no mundo, né? A gente tem que estar com os dois pés. Assim, literalmente, não é dentro da igreja, é dentro da sua palavra, né? E a gente, quando estamos reunidos ali, nós estamos para aprender, né? Aprender, nos alimentarmos, sermos treinados. Não tem como você aceitar Jesus, ficar dentro de casa na mesmice. Muitas vezes você tem uma busca, uma pessoa que tem uma enfermidade, tem uma busca tão desenfreada assim pela salvação, pela sua cura, não é nem tanto pela salvação, é mais pela sua cura, que ela leva aquela ânsia dela, ansiedade de ter uma cura, de obter algo, faz ela buscar tanto Jesus, tanto o Espírito Santo, que Deus transforma, e mesmo na sua fraqueza, na sua enfermidade ali, na sua situação que muitos podem dizer na sua situação de... Quando a pessoa está mais impedido, né? Quando ela não consegue, uma pessoa cadeirante, né? Já tem uma certa dificuldade de ir para a igreja, uma pessoa que está de bengala, uma pessoa de idade, mas eles têm uma fé tão... Quando eles estão com depressão, muitos mergulham para dentro de Jesus, né? Uns choram, mas choram clamando, pedindo ao Senhor, né, a cura, pedindo ao Senhor uma saída, porque já aconteceu comigo. Eu pedi a Jesus uma saída, uma solução para a minha vida. E nisso eu tive um encontro, né, com Cristo através da palavra. Eu falei, eu quero essa mudança na minha vida, eu quero essa transformação. Assim, no aspecto financeiro, assim, eu continuei trabalhando, tendo aquele salário, né, e tudo, mas a minha vida teve um impacto em outros aspectos, né, na saúde, em tudo, né, a maneira de eu visualizar, né, ver as dificuldades do meu filho, tudo, né, embora... Ele já é uma pessoa adulta, ele tem entendimento, né? Mas agora ele quer, né? Ele tem direito por lei, mas está tendo uma dificuldade. Aí, para ele conseguir um benefício, ele tem que ser impedido judicialmente, tem que ter, sabe? E uma coisa assim que não está batendo, porque... comigo, né? Então eu tenho orado ao Senhor, eu tenho pedido ao Senhor para dar um entendimento, né? Porque o que eu estou vendo ele, tudo bem que a gente não está ele recebendo um benefício, vai ter uma condição melhor, porque vai somar com o que eu tenho e a gente vai poder realizar outras coisas. Mas eu acho a gente ter saúde, quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente vê as coisas por dois prismas, né? Pelos dois ângulos, né? Então a gente sabemos que Jesus é o caminho, que ele é a verdade, e tem muitos atalhos, e a justiça em si
tem muitos atalhos também, né? Então, eu digo que eu apresento a causa ao Senhor e estou orando, talvez isso, né, para buscar do Senhor, né, a direção certa para que nós possamos vencer, né, essa dificuldade a qual nós estamos passando, mas nós estamos passando, olha só, o Salmo 23 diz, né, quando, né, que o Senhor nos guia em pastos verdejantes, né, quando está tudo numa tranquilidade, está tudo caminhando no fluxo normal. Mas se nós tivermos, ele está nos guiando em pastos verdejantes, mas se nós tivermos que passar pelo vale da sombra da morte, não vai nos acontecer nada, porque nós vamos passar, caminhar, é um período, é uma passagem de tempo, não é a eternidade, não é uma vida, entendeu? Só que a gente não sabe, não tem como medir o tempo que você vai passar ali pelo vale, né? Só Jesus. Mas quando você sai do vale ali, no Salmo fala, né? Que ele prepara uma mesa, um banquete perante os teus inimigos e unge a tua cabeça com óleo fresco. Aleluia! E nós, né, viveremos, né, ali sob a sua graça, sob o seu cuidado, porque nós confiamos, nós acreditamos, né? Confiança e acreditar, né, é quase a mesma coisa, o verbo crer, né? É fé, é você acreditar no invisível, né, naquilo que você não está vendo, né? Porque fé é o fundamento daquilo que cremos, mas não vemos. É uma loucura, né? Mas é assim, porque nós não conhecemos Jesus, mas nós cremos na sua palavra. Simples assim. É o Espírito Santo que nos convence do erro e do pecado. E também é o Espírito Santo que nos aviva e abre os nossos olhos e nos faz entender e crer nessa palavra. Entendeu? É dessa forma. É meio louco assim quando a pessoa ouve assim a primeira vez, né? Aí diz que os crentes, mas se você parar para pensar e começar a ler a Bíblia e você fazer recapitular a sua vida, você vê que você andou na contramão do mundo, mas você venceu, você conquistou, né? Que Deus sempre esteve ali ao teu lado, né? Porque você não chegou ao vale da sombra da morte, né? Você passa no mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? E eu procuro estar sempre com bom ânimo, né? Mas nem todo dia eu estou com bom ânimo. Verdade, eu confesso. Tem dia que eu estou abatida por demais, estou triste, estou preocupada, estou ansiosa, né? Mas a nossa ansiedade nós temos que lançar aos pés do Senhor, né? Aos pés da cruz, né? Então eu sempre trago à minha memória tudo isso para que eu venha vencer, né? Porque você ser cristão não é você ter bonança, não é você estar com o bolso cheio de dinheiro, porque muita gente está com o bolso cheio de dinheiro, mas não tem saúde, não tem paz, não é verdade? Nós também, sem dinheiro, a gente está um pouco ansioso, mas eu tenho uma paz de espírito, eu fico preocupada, não assim, eu fico porque eu pago aluguel, né? Se eu estivesse na minha casa, na minha moradia, eu não estaria tão preocupada, né? Porque a inflação, né, os juros absurdos, aí a economia muda. Quando muda o governo, muda tudo, né? Então, a gente vive numa corda bamba. Mas se nós estamos seguros em Cristo, nós vamos permanecer. Nós não vamos cair. Nós vamos passar até por aflições, mas não vamos morrer. Nós temos Cristo, o Consolador. Amém? Que os irmãos possam meditar e pensar, né? E ler a palavra, porque não é só
aquilo que a gente ouve, porque cada um tem um entendimento diferente da palavra, né? Que se você ler, você vai ter o seu entendimento, você vai buscar entender, né? E nós temos muitos questionamentos. Por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Não é verdade? Mas a gente tem que olhar, porque muitas vezes, né? A gente vive as consequências do nosso passado, mas o Senhor diz que o nosso passado ele não se lembra mais, que quando nós aceitamos a Cristo, não é que o passado foi, a gente não tem passado, né? Igual eu vi, nós temos testemunho a contar, que nós passamos, mas nós conhecemos a Cristo, a nossa vida foi transformada, nós passamos por dificuldade por Cristo, nós passamos por enfermidade com Cristo, nós passamos por tribulações, assim, entre aspas, porque nós não estamos passando a tribulação do mundo. Às vezes a gente está atribulado dentro dos nossos próprios pensamentos, dentro da nossa própria casa, quando nem todos, olha, têm a mesma visão que a nossa, né? Então a gente fica, mais que nós possamos, né, nos unir em Cristo, orar pela nossa família, né? A oração é a chave que abre porta, né? Para a gente entrar na nossa casa, na casa que nós habitamos, seja de aluguel ou sua casa própria, nós temos que botar a chave no portão, a chave na porta para entrar, né? Então a oração é assim, abre a porta. Quando nós entramos para nossa casa, nós nos sentimos seguros, né? Nós temos uma caminha, temos uma geladeira, temos alimento, às vezes não é aquele alimento top, né? Mas nós temos o alimento essencial para o nosso corpo, né? Agora mesmo, um pouco antes, eu estava vendo um médico falando, né? Que é repolho, né? Que é, assim, o multivitamínico para o pobre, porque... Mas às vezes está até caro, né? Às vezes a gente tem que procurar as promoções, né? E também tem uma coisa, caruru de porco, é rico em proteína, ora pronobis, rico em proteína, né? Broto, tá vendo aqui, ó, tem vários terrenos baldios aqui, então o pessoal joga lixo, passa um lixeiro, mas o pessoal joga lixo. E nasce semente de abóbora, broto de abóbora, gente, é uma delícia, entendeu? Com anguzinho, temperadinho com alho, com uma cebola, aqueles tomatinhos, né, que pequenininho, cereja, né? Cereja ele ainda é maiorzinho, é um tomatinho que meu irmão até fala, né? Vocês me desculpem a expressão, mas tomatinho cagão, né? Que meu irmão fala, né? Então, aqui mesmo, nasceu no quintal dele, tinha um montão, né? Ele é mais ácido, entendeu? Mas aí você para tirar a acidez, bota um pouquinho de açúcar, né? Um pouquinho de limão, né? E tira a acidez dele e fica bom. Você não... Ketchup, super ácido artificial. Pode fazer um ketchup com tomatinho, gente. Entendeu? Fica maravilhoso, né? Porque tudo se aproveita. Então, quer dizer, se tem alguém passando fome, é porque não conhece as propriedades da terra, não é verdade? Ontem mesmo eu estava lavando, limpando ali, eu vi que tinha um pé de acelga não, eu esqueci o nome de uma folhinha, de uma verdura roxinha. Falei assim, gente, eu não arranquei não, deixei lá, né? Mas assim, aqui tem, outro dia eu catei folha de caruru, a folha, né? É uma planta punk, mas diz que é caruru de porco, mas rico em proteína, igual a pronobis, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas estão passando necessidade porque não conhecem, né? Elas vivem no mercado. E outra, você compra o alimento artificial, né? E outro dia eu vi uma reportagem, não está longe de acontecer isso, que ele estava produzindo carne, né? Que essa tecnologia, carne artificial, ovos, né? Não sei como é que é isso não, entendeu? Mas também não quero entender, eu prefiro aquilo que eu sei, que eu conheço, né? Deus deu um pedacinho de terra ali, onde que
estou determinada, né, a tirar o alimento da própria terra, né, e cuidar da terra. Porque na vida tudo se aproveita, né? Só que as pessoas desperdiçam mais do que aproveitam. Então, vamos continuar crendo em Jesus Cristo, né? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E que nós não fiquemos lamentando, né? Que nós buscamos soluções também para a nossa dificuldade, para a nossa vida, né? Eu acabei de me formar no curso de cuidador de idoso, né? Mas eu sou cozinheira, né? Eu sei que a minha força não é como eu tinha na juventude, né? Porque eu trabalhei numa retífica, assim, a gente começa a fazer força cedo, né? E não é também achar que nós temos necessidade de trabalhar e dar o nosso melhor no trabalho, né? Eu trabalhei numa metalúrgica por 4 anos e eu trabalhei numa fresa. Então, a fresa que faz aquelas engrenagens, nós temos que a ferramenta de corte que abre, que é um tarugo de ferro, né, que passa ali, na retífica, para retificar, né, tem que estar bem presa, você tem que fazer uma força para prender aquela ferramenta, porque se aquela ferramenta, a máquina em funcionamento, ela não estiver bem presa e ela desprender, causa um acidente terrível, até mata uma pessoa, entendeu? Porque vai fazer um estrago, tamanha velocidade da máquina, né? A rotação da máquina, se bater na perna de alguém, vai quebrar, vai tirar o osso, tirar o pedaço, vai, entendeu? No braço vai arrancar mais ou menos assim. Então fazia muita força, né? E fiquei com problema nas mãos. Eu já fiz uma cirurgia de túnel de carpo, graças a Deus, eu não tenho mais dor, né? Mas assim tem um envelhecimento natural, né? Que vai acontecendo, né? Mas eu ainda dou um bom caldo, um bom caldo no bom sentido, ainda consigo, né? Cozinhar muito bem, trabalhar e lidar com isso, porque isso é uma questão de rotina, seu corpo vai se adaptando, né? Àquele trabalho. E eu tô aí, né? Na luta para buscar um trabalho para estar ali fazendo o que eu preciso fazer, né? Que Deus venha abençoar a cada um, que Deus seja contigo por onde você andar e por onde você for. Que a boa semente do Senhor venha crescer em ti e resplandecer também. Amém?